Eu saio daqui depois. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agradeço a Deus aí pelos irmãos que já estão entrando na nossa transmissão nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Marcos, Márcia, Carlão, amigos aí sempre presentes em todas essas manhãs em que nós estamos juntos, né? E glória a Deus, né, irmãos? Começamos essa sexta-feira, pelo menos aqui onde eu moro, aqui perto aqui do Ipiranga, a gente começou com uma chuvinha boa logo cedo, né? Não sei aí onde você mora, se também está chovendo, né? Mas a gente começou com uma chuvinha aqui. Irmã Esther, Andréia, Silva, Adriana, nossa vizinha aqui, Iranilda, Danilo, glória a Deus. O pessoal já está aí chegando. A presença do Senhor nesta manhã, amém? Glória a Deus. Tem hora que dá uma travadinha aí na transmissão, mas fica firme aí que com a permissão de Deus ela volta, tá bom? Irmã Lourdes também já está firme, irmã Lourdes Faria, glória a Deus, né? Amém, irmão Mário Nita, olha o Mário aí também, Mário Midori, né? Amém, gente, bom dia para todos vocês, que esse dia seja um dia abençoado, né? Que esse final de semana que está se iniciando aí seja um final de semana também maravilhoso na presença do nosso Deus, amém? A irmã Marlene já está com a gente, Carlos Munhoz, seja bem-vindo, irmã Beth Gonçalves, meus pais já estão também aí na audiência, glória a Deus, né? Então, meus queridos, nós estamos, como você sabe, nessa semana uma campanha de oração pelo Brasil e pelas nações em função desse processo que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Essa epidemia, essa pandemia e os reflexos, né, na economia, e até mesmo agora as pessoas já estão falando aí nos reflexos, até na parte emocional mesmo, né? Muita gente termina sendo afetada emocionalmente. Então você tem a questão da saúde física em relação a essa questão do coronavírus, a saúde emocional, né? E a saúde financeira, vamos dizer assim, a saúde econômica que está sendo afetada. Então, por isso nós estamos, nesta semana, nós nos propusemos a orar todas as manhãs juntos, né? Já que a gente não pode se reunir presencialmente, pelas redes sociais nós podemos fazer isso, nós podemos orar pelo Brasil, nós podemos orar pelos países, pelas nações que estão sendo afetadas, né? Enfim, apresentar a Deus os pedidos de oração, e nós vamos então fazer isso mais uma vez nesta manhã. Luciano já está com a gente, o Luiz Henrique, a Adriana Lacerda, a Leia Oliveira, a minha tia Marta também está com a gente, né? Bom dia a todos. Então, vamos começar louvando ao Senhor nesta manhã? Então a minha esposa vai nos conduzir aqui na adoração, vai cantar um louvor. Nós vamos orar e no final a Simone volta cantando mais um louvor, amém? Então vamos lá. Bom dia, irmãos, amém? Vamos louvar ao Senhor neste momento, amém? Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar
de amor, Senhor, eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo o que eu quero é estar perto de Ti. Nos Teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, correr em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti. Aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluia. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Glória a Deus. Me amas, Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o Teu servo, quero atrair Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo o que eu quero é estar perto de Ti, Senhor. Nos Teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti. Amém, graças a Deus, né? Que então nós possamos ter essa comunhão com o nosso Pai, né? Com o nosso Pai Celeste. Amém, queridos? Bom, estou muito feliz por vocês estarem conosco, né? Temos tido um bom grupo de irmãos todas as manhãs com a gente. Então, registrando só mais algumas presenças aí, a Raquel, lá da igreja de Jundiaí, está com a gente. O meu querido irmão Edson Azevedo, né, que congregou com a gente aqui na igreja do Cambuci, hoje mora lá na praia, está com a gente. A minha tia Neuza também está com a gente, né? Glória a Deus, gente. Estou feliz aí com todos vocês que estão conosco, né? Olha o Fábio também, lá da igreja de Jaçanã, o Fábio Fernandes. Muito bom, tá? Ter vocês aqui conosco. Irmãos, eu gostaria de aproveitar, né, esse momento para também incentivar vocês a participarem de um curso que eu estou ministrando através das redes sociais. Talvez nem todos estejam sabendo, né? Mas esse ano eu comecei a enviar um curso
pelo WhatsApp, e também eu tenho disponibilizado esse curso no meu canal do YouTube, um curso que se chama Edificando Famílias Saudáveis, tá? Então a gente está falando sobre família, sobre vida conjugal, papel do marido, papel da esposa no casamento, criação de filhos, a vida financeira no lar, comunicação no lar. Nós estamos abordando vários assuntos e vamos abordar ainda, serão 18 aulas ao todo, tá bom? Então se você quer investir, né, no sentido de que você tem uma família abençoada, saudável, então eu quero te convidar a participar desse curso. A gente está no comecinho, eu enviei 5 aulas até agora, ainda teremos várias aulas, né? Serão 18 ao todo, então nós teremos mais 13 aulas ainda. Então dá tempo de você entrar nesse curso ainda, tá bom? Você pode tanto ouvir as aulas lá pelo meu canal do YouTube, tá? Você encontra lá as aulas no canal, ou você pode me mandar um WhatsApp. Eu vou deixar o meu número aqui, o DDD é 11, o número é 96308 9988, tá? 11 96308 9988. Se você ainda não está recebendo, me manda uma mensagem, adiciona o meu número primeiro, né? Aí você me manda uma mensagem pelo WhatsApp solicitando o curso que eu te mando, inclusive as aulas que você eventualmente ainda não ouviu, eu te mando e você vai fazendo esse curso, vai investindo aí na sua família, tá? No seu casamento, no seu relacionamento conjugal, na criação dos seus filhos, enfim, todas as áreas familiares, tá bom? Então fica esse convite para vocês também. Muito bem, gente, vamos lá. Beth Almeida, Sônia, Simone Faria, Cleusa Kaufmann, João Miguel, a Rauri Sesquim também está com a gente de novo, né? E hoje eu estava olhando aqui no Facebook, é aniversário da Rauri Sesquim, né? Que é a irmã da nossa irmã Suelen. Parabéns! Parabéns para a Rauri aí que está com a gente. O Bimba também está com a gente, glória a Deus, meu amigo Bimba, que é aqui, meu vizinho aqui no Cambuci, né? Amém, irmãos? Então vamos partilhar uma palavra da parte de Deus nessa manhã, amém? O texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto que está no Evangelho de Mateus, tá? Então, eu peço que você, se possível, abra sua Bíblia aí na sua casa. No Evangelho de Mateus, nós vamos ler a partir do versículo 5, porque esse texto aqui, irmãos, é o texto... Deixa eu só registrar aqui, ó, o João Miguel Dias está com a gente, e o João Miguel Dias, ele mora lá no Japão, né? Olha aí que bênção, né? A gente tem tido algumas pessoas que moram em outros países que estão com a gente também nessas transmissões, tá bom? Bom, então como eu estava falando, Mateus capítulo 6, faz parte do Sermão da Montanha, né? É aquele texto que nós conhecemos como Sermão da Montanha. E nesse texto aqui Jesus nos ensina sobre a oração. Então eu quero compartilhar com vocês esse texto para a gente aprender um pouquinho mais sobre a oração, já que esse tem sido o nosso tema nessa semana. Olha aí, a irmã Zélia Martins também. Eu preciso fazer alguns registros, né, irmãos? Porque a irmã Zélia Martins também é uma aluna minha pelas redes sociais, e ela mora lá nos Estados Unidos. E ela já está com a gente aqui, inclusive ela mandou um pedido de oração, né, irmã Zélia? Nós vamos orar por você hoje aqui, tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 5, nós vamos ler aqui, diz o seguinte, Jesus ensinou o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto.
e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amém? Bom, eu li aqui 4 versículos e depois, na sequência, a gente vai ler daqui a pouquinho, na sequência, o que nós temos aqui nesse texto? Nós temos a oração conhecida como oração dominical ou também conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Uma oração que todos nós conhecemos e sabemos até de cor, tá? Mas antes de comentar essa oração do Pai Nosso, eu gostaria de comentar esses 4 versículos que nós lemos aqui. Então aqui, Jesus, ele ensina 2 princípios, tá? 2 princípios para nós. Primeiro, ele ensina para nós que a nossa oração não pode ser um ato, irmãos, de exibicionismo, tá? A nossa oração não pode ser um ato de exibição. Não pode ser um ato de exibicionismo, né? Não está querendo sair a palavra aqui. Mas olha o que Jesus falou aqui. Ele disse, né, no versículo 5, então, Mateus 6, capítulo 6, versículo 5. Ele falou, olha, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Né? Por quê? Nos dias de Jesus, nós tínhamos lá os religiosos, né? Os fariseus, os escribas, não é? Esses religiosos profissionais, vamos dizer assim, que faziam parte dessas seitas do judaísmo, né? Os fariseus, os saduceus, tinham também os escribas. Então, esse pessoal, Jesus falava que eles eram hipócritas. Por quê? Ele fala aqui, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Né? Então essas pessoas, elas oravam em pé nas sinagogas, que eram... As sinagogas eram como se fossem as igrejas naquele tempo, era como se fossem os templos. Né? A sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para prestar culto, tá certo? Então Jesus fala aqui que os hipócritas, esse pessoal, eles ficavam de pé nas sinagogas e até mesmo nos cantos das praças, mas qual que era o objetivo deles? Era serem vistos pelos homens. Né? O objetivo deles não era... A oração deles não era pura, não procedia do coração, era uma coisa externa, era uma coisa hipócrita, era um exibicionismo, eles queriam se exibir, eles queriam se mostrar para as pessoas. Tá? Então Jesus fala que esse tipo de oração não tem valor diante de Deus. Né? Jesus até diz aqui, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Né? Eles já receberam a recompensa deles, porque se eles queriam ser vistos pelos homens, se eles queriam ser admirados pelos homens, então eles já receberam a recompensa deles. Né? Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui, porque isso pode acontecer conosco, hoje, nos nossos dias, pode acontecer conosco. Não é? Nós orarmos para nos mostrarmos para as pessoas. Infelizmente existe esse espírito de farisaísmo e de hipocrisia, muitas vezes dentro da igreja. Né? Pessoas que querem orar, né, em público, mas para quê? Para se mostrarem, para que as pessoas fiquem olhando para ela e dizendo, nossa, como ele é espiritual, como ele é consagrado, né? Mas na verdade, no coração da pessoa, ela não está ali querendo se conectar com Deus, ela está querendo ser vista pelos homens, pelas pessoas e ser admirada, ser elogiada. Então Jesus fala que esse tipo de oração não agrada a Deus, esse tipo de oração, como a gente costuma dizer, não passa do teto, tá certo? Que é aquele tipo de oração exibicionista, tá? Tanto que Jesus fala então no versículo 6, ele fala, o que você tem que fazer? Né? Versículo 6, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Né? Então Jesus fala aqui, ó, quando você quiser orar, né, ao invés de se exibir para outras pessoas, faz o seguinte, entra no teu quarto, fecha a porta, porque aí é só você e Deus.
Não tem como você cair na tentação de querer se exibir para ninguém. Aí é só você e Deus. Ali não tem plateia, né? A única plateia que você vai ter dentro do seu quarto é Deus, né? Então ali você vai realmente orar com sinceridade de coração, né? Com pureza de coração. Você vai se abrir diante de Deus. Então Jesus falou aqui, quando você quiser orar, né, da maneira mais correta, entra no teu quarto, fica só você e Deus, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar, tá? Outra coisa também que Jesus ensinou aqui para nós, está no versículo 7, ele fala assim, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, não é? Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais, né? Então, veja, o primeiro tipo de oração que Jesus condena é o tipo de oração exibicionista. E o segundo tipo de oração que Jesus condena é a oração mecânica, gente. É a oração mecânica, não é? Ou seja, ele fala que não fiquem repetindo mecanicamente, não useis de vãs repetições, né? Então veja, é como seria uma espécie de uma reza, né, que a pessoa faz de forma mecânica, sem nem pensar no que está falando, sem nem pensar no que está orando, né? Então aqui eu diria que tanto católicos quanto evangélicos caem nesse problema aqui, tá? Porque os católicos, às vezes, eles fazem certas orações, né, em que apenas ele decorou aquela oração. Então é uma oração decorada, ele começa a falar aquilo ali sem nem estar pensando no que está falando. É apenas uma reza, uma coisa que ele decorou e ele está falando. Mas isso também acontece com os evangélicos, né? Porque os evangélicos também criam certos chavões, certas expressões chaves nas suas orações, e muitas vezes vão orando como a gente diz assim, no piloto automático, né? Nem pensam mais no que estão falando, já vão falando, são sempre as mesmas palavras, é uma coisa já meio que decorada, a pessoa não está pensando, ela não está meditando naquilo que ela está orando diante de Deus. Então, veja, por exemplo, a oração do Pai Nosso mesmo. A oração do Pai Nosso é um exemplo, né, que tanto cristãos católicos como cristãos evangélicos fazem a oração do Pai Nosso, certo? Mas muitas vezes nós fazemos essa oração de forma mecânica, né? A gente só fala as palavras ali decoradas, não é? Sem pensar no que a gente está falando. Então a gente começa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então a gente vai falando de forma mecânica. E o Senhor Jesus está falando que a gente não deve orar assim. A oração não pode ser uma coisa mecânica, né? Ele diz aqui, não useis de vãs repetições, né? Como gentios, porque tem pessoas que acham que só o fato de ficar repetindo uma oração de forma mecânica, sem meditar no que ela está falando, ela vai ser ouvida. E Jesus falou, não faça isso, porque Deus já conhece o que você precisa antes mesmo de você pedir. Deus já conhece o que você precisa. Então, o que Deus quer, gente, é uma oração que saia do íntimo do nosso coração, entende? Não pode nem ser uma oração exibicionista, como eu falei há pouco, né? Onde a gente vai se exibir para os outros, para que os outros nos admirem. Nossa, como ele ora bem, como ele é espiritual, como ele é sábio. Não pode ser uma oração nem exibicionista e nem mecânica. Uma coisa, uma reza mecânica que você repete sem meditar, sem pensar naquilo que você está falando, ok? Então, Jesus ensina esses dois princípios aqui. E aí depois, então, Jesus vai ensinar essa oração que a gente conhece como a oração do Pai Nosso, tá? Aqui, gente, essa oração do Pai Nosso, que eu sei que todos nós conhecemos de cor, né? Essa oração aqui, ela é tipo de um esboço de oração. O que Jesus nos ensinou aqui? Né? Jesus deu um esboço de como deve ser a nossa oração. Quando nós formos orar, como é que nós temos que orar? Então veja só, Jesus disse assim,
verso 9, né? Mateus capítulo 6, verso 9. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então o que Jesus está ensinando aqui? Primeira coisa, ele está ensinando para a gente qual é o primeiro elemento da nossa oração, né? Qual é o primeiro elemento da nossa oração? Qual que é o primeiro elemento da nossa oração? É a adoração. Você sempre deve começar a sua oração adorando a Deus, né? Ou seja, você não deve começar a sua oração pedindo nada. Não começa pedindo. Muitas vezes nós já começamos as nossas orações pedindo egoisticamente as coisas para nós. Então Jesus falou aqui, ó, quando vocês orarem, vocês vão orar da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, não é que você precisa usar exatamente essas palavras que estão aqui na Bíblia. Você pode usar. Você pode começar com essa expressão, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas é o que eu estou dizendo, não pode ser uma coisa mecânica. Você tem que pensar, você tem que meditar no que você está falando. E você pode usar outras palavras, né? Santificado seja o teu nome, Senhor. Adorado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Louvado seja o teu nome para todo sempre, eternamente. Magnificado seja o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua bondade. E você vai adorando a Deus, entendeu? É isso que Jesus está ensinando aqui pra gente, que a oração tem que começar com adoração. Você vai adorando a Deus pelos atributos de Deus, né? Pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, pela sua justiça, pela sua retidão. Você vai adorando a Deus pelos seus atributos. Você pode começar adorando a Deus pelo que Ele tem feito. Antes de pedir qualquer coisa, agradeça a Deus, adore a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, pelo suprimento que Ele tem dado a você, né? Então, esse é o primeiro elemento da oração, a adoração, tá? Aí depois, qual que é a próxima frase que vem aqui no texto? Jesus disse assim: venha o teu reino, né? Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O que quer dizer isso? Venha o teu reino. Aí, depois que você adorou, aí você começa a interceder. Aí começa a intercessão. Só que note que você não vai começar a orar ainda por você. Você não vai começar a orar ainda pela sua família, pelos seus pedidos de oração. Você vai orar, venha o teu reino. Ou seja, você vai orar para que o reino de Deus seja estabelecido na face da terra. Então é nesse momento que você vai orar pela igreja, você vai orar pelos pastores, pelos missionários, né? Você vai orar por aquelas pessoas que estão trabalhando para que o reino de Deus se estabeleça, se expanda, para que o evangelho alcance as pessoas, as nações. Então você vai orar para que venha o reino de Deus, né? Orar pelas missões, né? Pela obra missionária, tá certo? Venha o teu reino, tá certo? Então veja, o primeiro elemento da oração, qual que é o primeiro elemento? Adoração. Aí o segundo elemento da oração é a intercessão, mas a intercessão em primeiro lugar pelo reino de Deus, para que o reino de Deus venha sobre nós, sobre a face da terra. Aí qual o terceiro elemento da oração? Olha só, depois Jesus continua ensinando o seguinte: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isso, irmãos? Aqui nós temos o elemento da submissão. Da submissão, né? Então você vai orar, mas todos os pedidos que você fizer na sua oração, seja em prol do reino de Deus, seja em prol de você, da sua família, você vai submeter os seus pedidos à vontade de Deus, né? Que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer o quê? Que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus.
Então aqui, nesse momento da oração, nós nos submetemos à vontade de Deus. Nós podemos pedir, nós podemos fazer os nossos pedidos, mas nós, irmãos, nós somos muito limitados. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes a gente acha que uma coisa é bom para nós, é o melhor para nós, mas Deus não concorda conosco, porque Deus é Pai, Deus é maior, Deus ele vê as coisas de um ângulo que a gente não vê, não é verdade? Então você deve submeter a sua vontade limitada, a sua vontade muitas vezes imperfeita, à vontade de Deus, que é perfeita, a vontade de Deus que vê o quadro todo. A gente às vezes só vê um pedacinho ali da questão, da situação, tá certo? Então, esse elemento da oração, a submissão, que você, de coração você diga, Senhor, que não seja feita a minha vontade, né? Mas seja feita a tua vontade seja feita, aqui na terra como ela é feita nos céus. Amém? Vamos lá, aí o verso 11. O verso 11 diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí sim você começa a orar por você, pelas suas necessidades, pelas necessidades da sua família. Então você percebeu? Você tem adoração, intercessão pelo reino de Deus, submissão à vontade de Deus, e aí então só o quarto elemento é que vem então a petição pelas suas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Senhor, nos dá o pão, aquilo que nós precisamos, né? Dá-nos a provisão diária, continua abençoando lá o meu trabalho, continua me dando graça lá no meu trabalho, para que eu prospere, para que não me falte os recursos financeiros, tá certo? Então você vai orando pelas suas necessidades agora, pelas necessidades do seu cônjuge, pelas necessidades dos seus filhos, dos seus pais, enfim, pela sua família. Então aqui você começa a orar pelos seus motivos pessoais, tá certo? E aí depois, vamos lá, estou correndo aqui, porque a gente vai ter ainda um tempo de oração nessa manhã, né? Aí no verso 12, o que Jesus diz aqui? A oração que Jesus está ensinando. Jesus diz o quê? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí qual que é o elemento da oração aqui? A confissão, né? Coisa que eu estou falando todos os dias dessa semana, que é a confissão dos pecados, é a gente confessar a Deus os nossos pecados, pedir perdão. Jesus ensinou, nós temos que orar, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas. Agora, tem um detalhezinho aqui nessa oração que muita gente não percebe, que passa despercebido para muita gente. Porque Jesus disse assim, você vai orar assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então você está pedindo para Deus te perdoar da mesma maneira que você está perdoando, da mesma maneira que você tem perdoado àqueles que têm te ofendido. E a pergunta que eu faço é, você tem perdoado? Porque se você não tem perdoado aqueles que têm te ofendido, como que você vai pedir para Deus perdoar você da mesma maneira que você tem perdoado? Não é? Então é algo para a gente meditar. Por isso que eu falo, às vezes nós fazemos essa oração, tanto os católicos quanto os evangélicos fazem essa oração do Pai Nosso de uma forma mecânica. Às vezes a gente não pensa o que a gente está falando diante de Deus. Mas aqui Jesus quer que nós meditemos no fato de que você está pedindo a Deus para Ele te perdoar da mesma maneira que você perdoa. Mas e se você não perdoa? Como que você pode pedir para Deus te perdoar se você não está perdoando aqueles que têm ofendido você, né? Vamos lá, seguindo aqui. E aí então, no finalzinho já da oração do Pai Nosso, nós temos mais um momento de petição, né? Em que o Senhor Jesus nos ensina a orar assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então, no final da tua oração, você vai pedir a Deus para Ele te livrar de você cair em tentações e que Ele te livre de todo mal, né? Porque, irmãos, nós somos
nós somos humanos, nós somos carne, né? Nós temos pés de barro, nós estamos sujeitos às tentações. Como o próprio Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, infelizmente, né, irmãos? Então nós estamos sujeitos às tentações. Então a gente já deve começar o dia, né, pedindo a Deus: Senhor, não me deixe cair em tentação nesse dia, me livra de cair em tentação, né? Qualquer tipo de tentação, e nos livra do mal. Também a gente pedir a Deus que nos livre do mal, nos livre dos malfeitores, das pessoas mal intencionadas, enfim, que Deus nos livre de todo e qualquer tipo de mal. E aí, como é que termina a oração do Pai Nosso? Termina da mesma maneira que começou, termina com adoração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Pois teu é o reino, o poder e a glória. É um reconhecimento, né, de que o poder, a glória e o reino pertencem a Deus. Então é uma afirmação disso, não é? E eu penso que a gente pode dizer, é uma atitude de adoração, reconhecendo que o reino, a glória e o poder pertencem a Deus. Então veja, esses são os elementos da oração. Então veja, você pode fazer a oração do Pai Nosso usando as mesmas palavras que estão aqui na Bíblia, não tem problema nenhum. Eu mesmo gosto de fazer essa oração. Só que você não pode fazer de uma maneira mecânica. Você tem que pensar e meditar no que você está falando, né? E aí, talvez seja bom, você fala uma frase da oração do Pai Nosso e complementa aquela frase com as suas próprias palavras. Então você diz, santificado seja o teu nome. Então você se lembrar, aqui Deus quer que eu adore. Aí você começa com outras expressões de adoração com as suas próprias palavras. Venha o teu reino. Aí você começa a orar para que o reino de Deus venha com as suas próprias palavras. Você começa a se lembrar daquele missionário que está lá na Coreia do Sul, né? Você começa a se lembrar daquela missionária que está lá na África. Fala o nome dela, pede a Deus pela vida dela. E assim você vai orando, tá certo? Então, adoração, intercessão, submissão, petição, confissão de pecados, né? Petição novamente e adoração novamente, tá bom? Então é assim que nós devemos orar. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então nós vamos orar agora, nós vamos praticar aquilo que nós acabamos de aprender, né? Continuo louvando a Deus aí pelos irmãos que estão conosco, a irmã Ana Félix está com a gente, o irmão Valdir deve estar lá do lado dela, né? O meu querido pastor Jair, ó, tô vendo aqui, pastor Jair Batista, que é pastor da Igreja do Avivamento Bíblico, também está com a gente, Adelaide Gadelha, Cleide Ramos, Jofa Danusa Oliveira, olha que bênção, né? O povo está aí com a gente, a Regina Amaral também está com a gente, que é nossa vizinha aqui na Vila Monumento, né? Graças a Deus, tem várias pessoas aqui que são vizinhos nossos aqui, né? Eu falo isso porque eu sou pastor lá na igreja do Tucuruvi, lá na Zona Norte, mas eu não moro lá no Tucuruvi, eu não moro lá na Zona Norte, né? Eu moro aqui perto do Museu do Ipiranga, aqui num bairro que chama Vila Monumento, e eu glorifico a Deus porque eu tenho visto que várias pessoas aqui dessa região, da Vila Monumento, do Cambuci, estão com a gente aqui nessa campanha de oração. Amém? Graças a Deus. Irmãos, então nós vamos orar, tá bom? Para que eu não fique falando sozinho aqui o tempo inteiro, eu vou pedir para minha esposa fazer uma primeira oração aqui, amém? E depois eu também vou fazer uma oração, mas eu quero... nós já adoramos a Deus, né, com um cântico nessa manhã, então nós vamos pedir nesse momento, né, nós vamos rogar a Deus, né, para que Deus então esteja dando a vitória nessa questão que nós estamos passando especificamente, né? Essa situação aí do coronavírus, essa situação econômica, essa situação em que as pessoas estão emocionalmente aí afetadas, tá certo? Então nós vamos orar em nome de Jesus. A minha esposa vai conduzir essa oração e depois eu vou orar aqui também. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui
Ó, o Luciano também está pedindo oração pela esposa dele, né, que trabalha no Hospital São Camilo, enfermeira. A gente vai orar também por esse pessoal que está na linha de frente, né, os médicos, as enfermeiras, tá certo? Nós vamos orar por esse pessoal também. Amém? Então, ore comigo agora, ore conosco, não é? Se você puder aí, se ajoelhe aí no seu quarto, na beirada da sua cama, do sofá, da sala, ou enfim, ou fique sentadinho aí, mas vamos agora nos concentrar nesse momento. Pare o que você está fazendo, de repente você está fazendo alguma coisa aí em casa, pare o que você está fazendo agora, vamos ter um momento de oração na presença do Senhor. Amém? Amém? Vamos orar? Então, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, Amém, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra nesta manhã. Ensina-nos mesmo, Pai, Amém, a orar Jesus. segundo a Tua vontade. Glória a Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, e Amém, é nesse Senhor. espírito de oração, Amém, Pai, Jesus. que nós clamamos, ó Deus, nós temos clamado Amém, por Senhor. toda esta crise, Senhor, de pandemia que temos passado, não Meu apenas Deus. aqui no nosso Brasil, mas no mundo todo. misericórdia. Deus, e nós clamamos, continuamos clamando, Senhor, Amém, porque nós Jesus. cremos que muitas das igrejas estão clamando ao Senhor, suplicando, Sim, Deus. para que o Senhor possa nos Amém, livrar Jesus. dessa peste, Pai. Amém, Deus, nós Senhor. precisamos que o Senhor entre Amém, com a Jesus. sua providência, Pai. Amém, Que o Senhor Senhor. possa estar, meu Deus querido, nos libertando, Oh, Deus, tem Pai, misericórdia. desta situação tão complicada, Senhor, Amém, que não Senhor. mexe apenas com a área, Senhor, ó Deus querido, da questão física, mas também tem Amém, mexido com Jesus. questões emocionais, tem mexido também com a economia do nosso país, das nações. E é um tempo de crise, Senhor, e nós oramos, Amém, meu Deus, Jesus. para que o Senhor tenha Em nome de misericórdia. Jesus, Senhor. Nós sabemos que Glória a Deus. não temos, Pai, poder em nossas mãos, mas o Senhor tem Amém, todo Jesus. o poder. Amém, Aquilo que é impossível para os homens Amém, é Senhor. possível para o Senhor nosso Deus. misericórdia. E nós oramos para que o Senhor esteja também Amém, abençoando, Senhor, os médicos, os Sim, enfermeiros, Pai. Sim, Deus, que estão aí, Senhor, nos hospitais, Sim, estão meu Deus. expostos, ó Deus querido, Amém, a Jesus. toda essa situação. Amém. Que o Senhor possa guardar as suas vidas, Em nome a vida de de Jesus. suas famílias, Em Pai, nome porque de Jesus. muitos têm contato com suas famílias neste processo. Deus guarda, protege, Senhor. Sim, livra, Pai. Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, por Em todas nome de essas Jesus. pessoas, Glória a Deus. pedindo, Senhor, que o Senhor estenda a Oh, tua Pai, mão em de nome de misericórdia, Jesus. meu Em nome Deus. de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a tua Glória a palavra Deus. diz que todas as vezes Amém, que uma peste era, Senhor, lançada sobre o povo de Israel, Deus. Senhor, os seus filhos clamavam ao Amém, Senhor e o Senhor os livrava de todo mal, Glória a Senhor. Deus. Livra-nos, ó Pai. Pai. Ó Deus, nós rogamos Em ao nome Senhor de por Jesus. misericórdia. Estende a sua nome de mão Jesus, sobre Senhor. as famílias que têm perdido seus entes queridos, Sim, Pai. Muitos estão sofrendo. famílias enlutadas. Deus, visita, Sim, Senhor, Senhor. nesta hora. É um tempo, Visita, Senhor, difícil, conforta, Senhor. Pai. São situações tão difíceis que o Senhor Amém, possa Jesus. confortar, consolar Amém, as Senhor. famílias. Amém, Senhor, nós oramos por aqueles que estão nas Glória a UTIs, Deus. Pai, Sim, Pai. que estão ali, Senhor, com tanta dificuldade Amém, para Jesus. respirar, Senhor, cheios de Senhor. aparelhos. Nós oramos por essas vidas, Amém, Jesus. Senhor, pelos idosos, pelos adultos, pelos jovens e crianças que estão sendo acometidas, Pai, por esta pandemia. Nós Amém, oramos, Jesus. intervenha, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Pai, Jesus. por tua misericórdia, Amém, porque Senhor. nós sabemos, Pai, Glória. que nós temos feito o nosso papel, nós temos Aleluia. cuidado da higienização, mas a tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Por mais que nós façamos, Pai, só o Senhor pode nos guardar, só o Senhor pode nos livrar. E é nessa confiança de que Deus está sobre a nossa vida. Ó Deus querido, nós oramos, Pai, crendo e pedindo, Senhor, também por todas as pessoas que estão, Senhor, passando por esta situação. Deus,
Toma Amém, nas tuas Senhor. mãos. Amém, Continuamos Jesus. orando pelo nosso governo, para que Sim, o Senhor Pai. abençoe e dê sabedoria. Sim, Pai, em nome de Que Jesus. nesses tempos de crise, Senhor, cesse toda a politicagem. Deus, tenha misericórdia da nossa nação, meu Deus. Entra com a tua providência. Amém, Jesus. Porque muitas vezes o homem pensa que está no controle de todas as coisas. Mas nós sabemos Amém, que o Senhor. poder pertence ao Senhor. É verdade, A palavra Senhor. diz que o coração do rei está na Em nome mão do de Senhor. Jesus. E o Senhor o inclina para onde o Amém, Senhor Senhor. quer. Não Sim. é o homem quem governa, mas Sim, é meu Deus que governa sobre toda a humanidade. Amém, E nós oramos, meu Deus, para que o Senhor possa estar Glória a trabalhando, Senhor, no nosso governo, Amém. para que haja um consenso, para que haja harmonia, para que haja compreensão, entendimento. Senhor, que toda oposição, meu Deus, que se levanta para o mal, Senhor, cesse em nome de Jesus. Pai, trabalha, Senhor, neste meio. Nós oramos pelo poder legislativo, executivo e judiciário. Deus, tenha, Senhor, as tuas mãos sobre estes lugares. Trabalha sobre essas vidas, Pai, para o bem geral da nossa nação. Nós oramos, Pai, pela segurança do nosso país. Deus, nós oramos porque muitos são aqueles que têm saído das cadeias, das prisões, por causa desta Amém. pandemia. Senhor, mas também, Senhor, nós oramos para que o Senhor guarde a população, guarde a sociedade. Tenha misericórdia, Senhor. Nós, Pai, oramos, meu Deus, pela nossa nação, porque é só o Senhor, ó Deus, é só o Senhor sobre tudo e sobre todos. Em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos Amém, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus, amém. Irmãos, ainda nesse espírito de oração, eu vou orar aqui por alguns pedidos de oração, né? Algumas pessoas já tinham mandado alguns pedidos antes, eu consegui anotar alguns aqui, acho que não consegui anotar todos, mas alguns que pediram agora. Então eu vou orar aqui, né, por esses pedidos, e eu peço que você continue aí conosco nesse espírito de oração em nome de Jesus, amém? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, Amém. ainda quero orar por esses pedidos de oração que nos chegaram às mãos aqui, Senhor. Primeiramente, duas pessoas que nós infelizmente ficamos sabendo que estão infectadas com esse vírus, com o coronavírus, que uma é a Patrícia, que é sobrinha do meu tio Gino, Senhor, e também a Valdirene, que é irmã nossa da igreja lá de Jaçanã. Nós pedimos pela Patrícia e pela Valdirene, Senhor, em nome de Jesus, visita estas vidas, que elas possam se recuperar, Senhor, desse problema, desse vírus, em nome do Senhor Jesus. Pai, também a nossa irmã Zélia, Senhor, pediu oração por ela, segundo ela está passando por uma situação difícil, ela não relatou qual é, mas o Senhor sabe. Nós pedimos a Tua graça sobre a vida da irmã Zélia, Senhor, abençoa, alcança a vida dela, a família dela, em nome de Jesus. Também, Pai, a irmã Lourdes, Senhor, lá da nossa igreja, pediu oração pela Camila, que passou por uma cesariana no dia de ontem e perdeu muito sangue. Senhor, visita a vida da Camila, visita a vida do bebê dela que está numa incubadora por causa da quarentena. Visita aquele bebê, que aquele bebê também fique bem, não seja infectado, Senhor. Visita a Camila, visita esse bebê, visita a Fernanda também. A irmã Ana pediu para orarmos por uma amiga chamada Fernanda, que também está com suspeita de estar infectada com esse vírus. Tem misericórdia, Pai, dessas vidas. Senhor, nós oramos também pela Luciana e pelo Márcio, que pediram oração por provisão, não estão podendo trabalhar em função dessa crise. Visita esse casal, Senhor, em nome de Jesus, supre as necessidades. Senhor, também os profissionais da área da saúde, Senhor. Nós temos aqui duas pessoas que foram citadas especificamente, que é a Clara, a esposa do Luciano, e a Bruna, Senhor, que é filha da Regina, que é médica. Senhor, em nome de Jesus, visita essas duas irmãs e todas as pessoas, Pai, todos os médicos, todos os enfermeiros, enfermeiras, médicas, profissionais da área da saúde, todas as pessoas que estão se expondo, Senhor, policiais militares, aquelas pessoas que fazem parte de serviços essenciais,
policiais, frentistas em postos de gasolina, o pessoal que trabalha nos mercados, repositores, caixas, enfim, Senhor, o pessoal que está atendendo nas farmácias, enfim, Senhor, todas as pessoas que ainda estão saindo para trabalhar, muitos zeladores de prédio, porteiros, faxineiros, faxineiras, essas pessoas que não estão podendo, Senhor, se isolar. Eu peço, Pai, guarda essas vidas, livra, Pai, de todo mal, em nome de Jesus, livra desse vírus, Senhor, guarda, abençoa, Senhor, continua abençoando também as nações. Nós estamos orando, Senhor, pelas nações, Pai, oramos pelos Estados Unidos, que também é um país onde há muitos casos. Verdade, Jesus. Oramos ali pela Europa, pela Itália, pela França, pela Espanha, por Portugal, pela Inglaterra. Oramos, Senhor, Pai, enfim, Pai, pela África, pela Ásia, pela Oceania, pela América do Sul, América Central, América do Norte, cada continente. Senhor, que essa peste, que essa epidemia possa ser estancada, Senhor. Nós te pedimos humildemente, nos humilhando diante do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia destes lugares, deste globo, Pai, dos habitantes dessa terra, e que esse processo todo possa fazer com que as pessoas se voltem para Ti, que as pessoas se arrependam dos seus pecados, que as pessoas se humilhem diante do Senhor, que as pessoas se voltem para Ti. Nós te pedimos nesta manhã uma vez mais, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos terminar com mais um louvor, tá? Antes da Simone cantar esse louvor para a gente encerrar, eu quero então te convidar, fazer 2 convites para você. Primeiro, te convidar para o encerramento dessa campanha de oração que vai acontecer amanhã, com a permissão de Deus, amanhã, sábado, dia 4, né? Dia 4 de abril, a gente vai fazer um encerramento aqui dessa campanha de oração, né? E eu gostaria que você não só estivesse presente, mas que você convidasse outras pessoas, tá bom? Para estar conosco amanhã no encerramento dessa campanha de oração. E a partir de domingo, gente, você já sabe, né? Domingo, dia 5 de abril, você já sabe, nós começamos uma peregrinação espiritual aí. Nós começamos uma jornada que a gente está denominando Jornada da Páscoa com Cristo, Jornada de Páscoa com Cristo, tá bom? Então você já sabe, começa domingo às 10 horas da manhã. Domingo às 10 horas da manhã você tem que estar conectado com a gente, seja aqui pelo meu perfil pessoal no Facebook, seja lá no meu canal do YouTube. Domingo 10 horas da manhã, no culto lá da igreja do Tucuruvi, a gente vai trazer a primeira mensagem, falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no assim chamado Domingo de Ramos, dando abertura então à Semana da Paixão de Cristo, tá bom? Então a Páscoa é um tempo de consagração, irmãos, é um tempo de devoção, tá certo? Vamos nos concentrar para a gente entender, não é, o que aconteceu naquela Semana da Paixão, para a gente entender a obra de Cristo por nós, pela sua igreja, tá bom? Então, começa domingo às 10 horas e aí depois, na semana que vem, de segunda a sábado, no mesmo horário aqui, às 8 horas da manhã, aí é só no Facebook, tá? De segunda a sábado é só no Facebook. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer também pelo Instagram. Eu não posso dar essa certeza ainda, mas a gente vai tentar fazer pelo Face e pelo Instagram de segunda a sábado. E aí encerramos no dia 12, essa jornada da Páscoa, encerramos no dia 12, às 10 horas da manhã, com o culto lá da igreja do Tucuruvi, tá bom? Então, fique conosco. Vamos, em nome de Jesus, encerrar o nosso culto com louvor. Fique conosco até o fim, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Estar junto aos teus pés,
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparando ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparando ao que ganhei. Eu sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, graças a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos. Um abraço também para a Beatriz, que está com a gente, a Beatriz Bopré, acho que é assim que pronuncia o seu nome, né, Beatriz? E a Sônia também, a Sônia Culuquian, que está sempre com a gente lá na igreja do Tucuruvi. A Elda Betânia, muito legal ter você com a gente também, Elda. Enfim, irmãos, Deus abençoe. Então, espero vocês amanhã, tá bom? Às 8 horas da manhã para o encerramento da nossa campanha de oração, tá bom? Então, uma boa quinta-feira a todos vocês, que Deus abençoe. Uma boa sexta-feira, melhor dizendo, né? Para todos vocês. E um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe, irmãos. Bom dia. Um abraço.